Olá, salve Maria Santíssima, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Adriana Bezerra e hoje a gente vai falar sobre o quinto mandamento, não matar. A gente vai ver o que é que nos fala o Catecismo da Igreja Católica sobre a pena de morte. É logo depois da vinheta, fica comigo pra gente começar. Bom, a Constituição Brasileira, no artigo 5º, ela diz o seguinte: não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, o que é essa guerra declarada? Por exemplo, o presidente do Brasil, ele decide declarar guerra a uma outra nação. E aí, em alguns casos, essa pena de morte ela pode vir a ser aplicada. Por exemplo, em traição à pátria e também em casos de espionagem, né? Então, é a pena de morte por fuzilamento. Essa é a forma de execução. Bom, na verdade, esse artigo 5º é uma cláusula pétrea. Ela é uma cláusula que não pode ser modificada por uma emenda, que no caso a emenda daria direito a mudar essa cláusula, né, esse artigo. Então, as cláusulas pétreas, elas não podem ser alteradas, exceto se forem para ampliação, mas elas não vão poder ser alteradas, por exemplo, para a remissão ou a supressão, ou seja, suprimir os direitos ali já assegurados ao indivíduo, né? Então, isso não pode vir a acontecer dentro do artigo 5º da Constituição, porque é justamente uma cláusula pétrea. Então, o que acontece aqui no Brasil? O Brasil pode, tem essa pena de morte, o Brasil tem a pena de morte, mas quando na verdade não se aplica, né? Acaba por não se aplicar, por quê? Porque são para casos bem extremos. Quando se tem uma guerra declarada, e aí, aquelas pessoas que traírem a sua pátria, que traírem o Brasil, ou que servirem de espiãs, ou que praticarem espionagem, essas pessoas podem receber a pena de morte por fuzilamento. Então, são casos bem extremos. Agora, vamos ao Catecismo da Igreja Católica. O que diz o Catecismo agora, né, que foi modificado com o Papa Francisco, há 2 anos atrás. No parágrafo 2267, diz o seguinte: no entanto, está cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde nem mesmo após ter cometido crimes gravíssimos. Além disso, difundiu-se uma nova compreensão acerca do sentido das sanções penais por parte do Estado. Por isso, foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes que garantem a devida defesa dos cidadãos, sem, ao mesmo tempo, tirar definitivamente ao réu a possibilidade de se redimir. Bom, o que a igreja entendeu foi o seguinte: antes, antes, o que os estados entendiam? Que algumas pessoas deveriam, aquelas pessoas que não podiam estar de novo no convívio da sociedade, né? Para essas pessoas não bastavam só uma prisão perpétua, mas entendia que essas pessoas deveriam ser retiradas do convívio da sociedade pela pena de morte, né? E aí, com o passar do tempo, o Estado, com o passar do tempo, o Estado foi entendendo que não seria mais, que não era mais viável usar esse tipo de pena, porque já se tinham novos recursos para isso, né? Outros tipos de punições. Bom, que ali resguardaria a tutela do bem comum, ou seja, quando a gente fala da pena de morte, a gente está falando da legítima defesa da sociedade. Então, o que acontece aqui? Nesse caso, a gente vai ler mais um pouquinho o parágrafo 2267 do Catecismo da Igreja Católica. A gente vai falar assim, ele vai dizer assim: por isso a Igreja ensina à luz do Evangelho que a pena de morte é inadmissível e se empenha com determinação em prol de sua abolição em todo o mundo.
Então, eu estou passando para vocês aquilo que está no catecismo, tá? Aquilo que foi dito, que está escrito aqui no catecismo. Então, a igreja hoje vê a pena de morte como algo inadmissível. Essa mudança do catecismo não foi uma coisa que o Papa Francisco, de uma hora para outra, né, disse vou mudar. Não foi uma mudança brusca, até porque a igreja já tinha essa porta aberta à pena de morte, né, em casos verdadeiramente extremos, que de tão extremos acabavam se tornando uma coisa que nunca aconteceria, né? Então, o Papa Francisco hoje apenas diz que para esse tempo esse tipo de medida já não era mais admissível, ou seja, é inadmissível, né? Bom, então isso é o que a gente tem a comentar, a falar, na verdade, né, a transmitir para vocês sobre a pena de morte, é aquilo que está dentro do catecismo da Igreja Católica, né? E é isso. Salve Maria Santíssima. Obrigada por ficarem comigo até o final. Se você ainda não é inscrito, faz a tua inscrição. Se você é novo por aqui, né? Faz a sua inscrição. Deixa seu like se você gostar do nosso conteúdo. Se você quiser me ajudar com a evangelização das almas, ajuda fazendo com que essa palavra chegue ao alcance de muito mais pessoas, para que muito mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, a esse conteúdo. Obrigada por ficar comigo até o final. Até a próxima.